Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Ribeiro, esse aqui é mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar de Teen Wolf, o filme. É tão nostálgico, é tão maravilhoso esse retorno que fica difícil eu não sorrir quanto a isso. E antes de começar a falar tudo que eu achei desse filme, dentre outras coisas, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber mais conteúdos. Curtem, comentem bastante, que eu sei muito o que vocês acharam. Se você é fã, comenta aqui porque a gente vai conversar bastante. E também nos siga nas nossas redes sociais. Gente, é tão maravilhoso poder ter um retorno de uma série que a gente ama. Mas Teen Wolf tem algo no meu coração que desabrocha quando vê qualquer coisa sobre isso, ainda mais sobre esse filme. Gente, é sério, muito feliz com esse retorno e ainda mais de poder ver a abertura, sabe? Ter aquela gosto, aquele sabor, sabe? Aquela abertura que mexe com tudo, move com tudo. Ai, gente, sabe? Você já se arrepia só pela abertura, você já vai saber que vai te fazer feliz. É isso que a gente tem, é isso que eu senti, sabe? É tão emocionante falar sobre Teen Wolf que certamente você vai me ver muito aqui com risos ou coisas sérias quando for o momento. E aqui a gente já começa a história já trazendo Lia e uma outra personagem que eu esqueci o nome, que é uma Kitsune, que eles estão ali, né, servindo pratos e símbolos que foram muito importantes nas jornadas, né, da série em si, o que foi, achei bem interessante. Uma coisa do prato é que eu não sei se eu percebi errado, mas o prato que está ali é Naruto, né? Como a gente conhece, né? Do anime, que é um prato bem comum e típico lá do Japão. E eu achei muito interessante, sabe? A forma como o Teen Wolf costuma misturar bem as culturas e fazer algo que dá certo. E isso que eu amo no filme. É isso que eu amo na série também. E cara, a gente vê já o filme já nos preparando já do que ele quer trazer pra gente, sabe? Esse vilão que tá, né, ali em busca de um objeto que é extremamente valioso, que nada mais, nada menos que é o Nogitsune, uma versão mais sombria da raposa de nove caudas, e que se ele é liberto ele causa um caos e, né, sempre tem alguém ali, um hospedeiro ou qualquer outro ali que comanda esse ser. E que aí esse ser misterioso acaba pegando, né, e libertando a ele, né? E sempre é com um acordo. Você só libera a Unogitsune com um acordo. Sem isso, você não libera ele de jeito, maneira. E seguindo aqui, né, esse cara conseguindo ter esse feito, eu ainda tô querendo respostas viáveis, porque desde quando o Liam é o portador do Nogitsune? Sabe, esse ser que protege o Nogitsune de qualquer mal, ou se literalmente tem ali uma correlação com a própria personagem ali, que é, Nogitsune, né, que é uma Kitsune, né? Então, eu quero muito que depois eles pudessem explicar melhor esse ponto, até porque o Jeff, né, nosso Jeffinho, sempre costuma não explicar certas coisas e a gente fica nessa literalmente sem respostas. Então, esperar em algum momento ele falar o que ele queria com isso. E seguindo aqui, nós temos nossos personagens, né, ali vivendo suas vidas e começam a ter ilusões sobre a nossa querida e amada Alyson Argent, que para quem tá aqui de paraquedas, a Alyson Argent é uma das, não só uma das melhores caçadoras, mas também uma das melhores personagens. Dentro de uma lista completa, o Stardust é o top one e o resto é resto. E aqui nós vemos esses dois personagens, né, que tem uma forte ligação com ela, o nosso Scott, que foi o grande amor, e também nós temos o nosso Argent, que é o pai dela, e que acabam tendo o mesmo, né, sentimento, o mesmo pensamento, o mesmo sonho. E a gente tem uma citação, né, uma palavra, bardo, em que eles explicam que é o local onde, né, entre a vida e a morte.
Mas o que é isso de fato? Ele tem um outro nome? Sim, ele tem um outro nome. E o outro nome é limbo. O limbo é o local onde certas almas acabam ficando ali porque acabam se prendendo ao que viveu na vida humana e não tiveram ali, vamos dizer, um acerto de contas para poder seguir em paz. E é aqui que exatamente acontece, de certa forma, onde a nossa Alison literalmente tem um acerto de contas no passado que ela precisa concluir, e por isso que, de certa forma, eles acabam, né, tendo sonhando com ela, porque eles dão essa oportunidade de trazer essa personagem de volta à vida a partir disso. E aqui a gente vai seguindo apresentando nossos personagens, né? Que temos a nossa Lídia, que já começa com suas premonições ali, diretamente. Para quem não sabe, é uma Banshee que, né, tem essa forte ligação com a morte. Então vamos dizer que ela é uma mensageira da morte, e no qual os poderes delas acabam funcionando inconscientemente. A gente sabe que os poderes da nossa Lídia inconscientemente às vezes funciona bem melhor do que é o dela conscientemente, mas o grito da Banshee é o grito, sinceramente, é o grito. E aqui nossa personagem, depois disso, parte para uma sessão de terapia, sim, meus amigos. Ela parte para uma sessão de terapia maravilhosa. Para quem não sabe, as Banshees têm essa coisa, né, de escrever, né, esse negócio para poder ampliar melhor, amplificar melhor suas habilidades. E nós seguimos aqui vendo a nossa nova formação policial, né, onde temos ainda nosso Parrish, nosso querido e amado xerife Stilinski. Sério, gente, o Stilinski é uma das almas dessa série. Ele não podia faltar nesse filme, e que bom que ele estava aqui. E a gente também temos o nosso amigo do Lia, que eu esqueci o nome dele primeiro, que também faz agora, integra fielmente a nova polícia. E eu não entendi como ele, né, conseguiu, porque na série nunca deu essa explicação que seria algo disso, mas de alguma forma acho que deu umas certas amarras ali que deu a indicar, e não causou tanta estranheza ele estar neste posto, né, de guarda ali municipal, né, de Baker Hills. E seguidamente nós temos a nossa Malia, que, né, sempre gosta de estar como veio ao mundo, né, como ela sempre viveu assim, então é normal. A gente até nem liga tanto, mas ela com Parrish, Jeff, quando a gente fala que o personagem quer, um ator quer tal coisa, você não cria outra coisa, tá? Que foi a pior coisa que aconteceu na face da Terra. Mas ninguém pediu eles dois juntos. Ninguém pediu. Sério, não sei. Sim, nunca vou procurar lógica em Teen Wolf, então vamos seguir o baile. Nós vamos agora para o nosso tão querido e amado Derek Haley com seu amado filho, que até hoje ninguém sabe de onde esse ser surgiu, porque a única coisa que essa criancinha veio foi só para manter o legado dele mesmo, literalmente, porque assim, né? Entendemos alguns pontos desse personagem, né? De não querer ser um lobo, mas assim, né, filho? Você é filho do Derek Haley, você tem que aceitar que você é um lobo. E pronto! Não tem o que questionar. Mas é uma coisa que Teen Wolf sempre costuma olhar, sabe? Ter essa apelação. Não julgo ter essa relação familiar, mas há uma coisa que pegou muito. E seguindo aqui nós temos o nosso Jackson, que não é tão importante, mas de alguma forma ele serviu para alguma coisa, né? Onde ele, de certa forma, consegue ajudar os nossos personagens a entender melhor esses desenhos da nossa Lídia, né? Onde ele acaba descobrindo, né? Desenhando ali o Nemetum. Eu, assim,
logo de cara, para quem é fã, já identifica que é o Nemetu. Mas eu não consegui entender muito bem essa questão de eles explicarem novamente o que é o Nemetu, né? Porque não é possível, depois de tudo que eles já passaram, já ficaram frente a frente com o Nemetu e conseguirem esquecer ou tentar fingir esquecer. Então, para mim não foi uma coisa assim que eu não consegui entender em Teen Wolf, mas de certa forma eu consegui compreender porque é um filme, então é um filme que é para todos, ou seja, quem é fã e quem não é fã assistir e conseguir entender. Aí eu consegui aceitar essa explicação, mas para mim foi assim, mais do mesmo, só isso. E uma coisa que eu devo falar pra vocês, que o Deaton, né, que é o nosso druida, né, ele foi literalmente um dos craques do jogo, podemos dizer assim, porque sem ele, os nossos personagens não ia conseguir obter uma vantagem específica em dados momentos, porque se ele não descobrisse logo de cara que o nosso agente estava sendo possuído pelo nosso Nogitsune, a gente certamente ia ter uma coisa assim meio parecida com a terceira temporada de Teen Wolf, mas que bom que não teve, eles tiveram nessa consciência de separar todos esses dois pontos. E uma coisa muito interessante que eu gosto de lembrar sempre é porque todo fã de Teen Wolf sempre brinca e zoa os efeitos especiais da série, né? E aqui a gente vê que houve uma melhora gigantesca, apesar de, né, de ser uma série de TV aberta e o orçamento ser, né, um tanto... Mas aqui a gente realmente vê um esforço muito grande, teve boa parte prática, teve outras coisas assim que funcionou muito bem. Eu achei muito maravilhoso a Paramount, né, dar essa oportunidade pro Teen Wolf, que venham muitos filmes e possivelmente futuro aí que eu amo muito. Amei muito ver esse personagem da versão adulta, já experientes, pronto pra luta, cara. Muito obrigado por ter a oportunidade. Eu queria muito isso, né, essa experiência tomando força, eles entendendo o propósito, partindo pra luta. É isso que a gente queria ver sempre. E que bom que aqui conseguiu funcionar muito bem. Os personagens, né, sabe, sabendo, né, se encaixar tudo bem, a entrega deles, tá tudo ótimo, não tem o que reclamar. Algumas coisas assim, mas enfim. E seguindo aqui, né, esses personagens acabam, né, seguindo a risco o que já estavam sendo propostos a fazer, de trazer a nossa Alison Agent de volta à vida, sem saberem que esse era um ponto principal do nosso Neokitsune, que era trazer ela de volta, já que ela é uma das melhores caçadoras, como eu já falei, então ela é a peça crucial para tudo isso funcionar. Eu gostei muito, né, já que era o ponto principal até do trailer, mas assim, enfim, não vou entrar muito em detalhes aqui não, porque tá. E aqui a gente começa essa caçada depois, né, que ela levanta, começa essa caçada aí atrás, né, do nosso Derek. A memória dela ficou presa na segunda temporada, né, onde o Nogitsune reforça ali, né, essa visão da mãe dela, né, na frente ali, trazendo essa ilusão. Eu realmente não aceitei essa participação especial por N motivos, porque a mãe dela é a pior personagem de Teen Wolf, mas também uma grande personagem, então é uma coisa à parte em mim, propositalmente. Mas, gente, assim, ele poderia ter uma aparência de outra pessoa, mas eu gostei muito dessa coisa de trabalhar na coisa mental, ainda mais de alguém que volta à vida, né? Eu gostei muito. E, cara, essa caçada que essa mulher faz, mano, me lembrou muito aqueles filmes de terror, sabe? Quando os personagens estão correndo, ela tá ali de boa, andando como se nada tivesse acontecendo. Ela só tá ali andando, tacando flecha, todos os demais personagens sendo atacados, sendo banidos, ou seja, uma caçada de múltiplas ações. Eu gostei muito disso, porque tudo é coisa aconteceu muito ao mesmo tempo e foi muito legal. Mas, enfim, a gente também, depois de tudo isso,
nós temos um certo momento nostálgico, né, onde ele tá ali, né, fazendo ela entender, ó, você foi assim, assado, e ela vai até recobrando um pouquinho as memórias. E, gente, é um dos momentos mais emocionantes, porque literalmente é um retorno nostálgico ao que tudo que foi a série. Gente, é tão bonito, sabe? Você vê algo e começar a se emocionar, sabe? Trazer aquilo novamente. A gente, assim, enfim, é uma explicação aí que eu não vou explicar, mas é muito legal porque, cara, teve um momento muito específico que nós temos ela acendendo, né, um tipo de lanterna ou sinalizador, né? E esse sinalizador, para quem é fã de Teen Wolf, na primeira parte da terceira temporada, esse sinalizador nos proporcionou em uma das melhores cenas da temporada, que não tem como você não se emocionar sendo fã de Teen Wolf. Enfim, vou conseguir aqui porque é difícil que a gente não se emocionar com isso. E uma coisa que eu costumo, acho que certamente causou outra estranheza também, que deve estar causando aí uma certa tensão no público, né? Para quem gosta de reparar os detalhes, é que toda a trama de Teen Wolf tem uma distração. E os incêndios foram uma distração, mas há uma distração que nos dá uma oportunidade de conhecer quem é aquela pessoa que está por trás de tudo isso, né? Porque, como eu falei, o Nocturne não ia sair sem um acordo, sem alguém ali por trás. Então, aqui a gente tem isso, né? A gente acaba descobrindo ali ele, a Lydia ali, né? Fazendo ali as coisas ali e conseguindo descobrir quem é aquela pessoa que estava por trás, né, de tudo isso, ao lado do Jackson, né, que eles eram um casal antigamente, para quem não conhece, eles eram um casal e se separaram, agora são os melhores amigos, eles se descobriam, né, se gay, e é muito legal a gente poder trabalhar eles nessa forma. E ela trouxe uma explicação da qual eu não sei o que falar para vocês. É que assim, ela parou de usar os seus poderes porque ela começou a ter premonições do qual nosso Stylus iria morrer e ela não ia conseguir poder salvar ele. Eu não sei se foi algo de falar, né, de ir embora, né, de se separar do Stylus para evitar que isso acontecesse, e por isso ela não consegue, não quer mais usar os poderes, até porque foi através dela que a gente descobriu que o nosso antigo professor de química, que estava ali entre a primeira e a segunda temporada, foi esse grande responsável. E, cara, uma coisa que eu gostei muito como a série trabalhou foi essa questão de dois mundos, sabe? Os efeitos especiais aqui estão maravilhosos. Essa coisa, sabe, de trabalhar dois lados, sabe? Um lado do espiritual, né, que é o do Nogitsune, e o lado humano. Cara, eu gostei muito porque o Lacrosse é a alma de Teen Wolf. Então, não é Teen Wolf sem ter o Lacrosse, até porque toda temporada de Teen Wolf tem o Lacrosse. Então, aqui é a alma da série ali. E o treinador também é a alma da série. E eu fico muito, assim, intrigada com algumas coisas, porque esse treinador, ele tem um grande conhecimento sobre as coisas, então isso me dá a entender que ele pode ser algum ser aí que a série não vai querer trabalhar, mas pode indicar que seja isso. Eu gostei muito do mundo divertido ali, né? Tipo, muito divertido, mas foi bem interessante. Aqui nós temos nossos personagens lutando, né? Pela vida deles, já que, né? Eles conseguiram ir pro outro lado. E aqui foi uma batalha bem interessante. Uma coisa que eu gostei muito foi que o Jackson, apesar de ser um personagem que tava ali dando nada, né? Ele foi muito pontual falando, né, que a barreira não prende uma Banshee, então ela poderia fazer o que quiser, gritar à vontade e pronto. E eu amei muito o grito dela, porque foi o grito dela que
trouxe a memória da Alyson de volta. E faz muito uma correlação de como a nossa Lydia gritou, né, na morte dela, e ela gritar novamente. Assim, a Lydia não está lutando naquela batalha, foi mais para dizer que ela é uma personagem apelona, ela é a mais poderosa deles, então ela não ia, né, tá ali naquela coisa toda. E eu gostei muito, né, mas eu não entendi muito bem essa coisa da câmera trabalhar, tipo, ela gritar e depois ser pega novamente pelo cara. Eu, tipo assim, né, ela já tava dando um grito, então, enfim, né. É Teen Wolf. E aqui tem uma coisa que eu gosto muito de Teen Wolf, é essa questão dos olhares, né? Porque eles dão muitos significados. E aqui o filme trabalhou muito bem em 2 pontos, né? No primeiro ponto, o nosso Scott olhar para nossa Kitsune, e de alguma forma eles estavam trabalhando juntos unisonamente. E depois, no outro ponto, o nosso Scott e a nossa Alyson Argent, sabe? Trocando olhares e um sabendo o que o outro tava pensando, sabe? O que fazer. E, gente, foi tão primoroso, porque as cenas seguintes foi surreal, gente. Surreal mesmo. Mas, assim, né? Uma coisa que eu tenho que falar antes desse momento final é que nós fomos agraciados por um novo trio, né? Na primeira temporada nós temos o trio que é nosso... Vários trios, né? Nós temos o trio Styles, Scott, Derek, Styles, Scott, a Alyson, e depois temos lá no Sky os Styles, o Scott e a nossa Lydia, né? Esse grande trio parada dura. E aqui temos o nosso Argent, a nossa Melissa e o nosso Peter. Sério, foi uma coisa muito primorosa. Eu fiquei muito feliz de ter nos agraciado com isso. Mas é um filme que sempre dá um ponto sinó, e eu não sei de onde deu essa cabeça do Jeff ter feito essa cena do qual, para salvar sua família, o Derek se sacrifica. E eu, como um fã assúdito de Teen Wolf, não aceito. Eu, como não sou uma pessoa que analisa, né, e vem aqui falar com vocês, eu até entendo o porquê de ele ter feito essa coisa. Porque vocês entendam, o Tyler Hoechlin, que é o cara que faz o Derek, faz Superman também, Superman Lois. Então, né, ele tem essa coisa de trabalhar em outras obras também. E o Derek só apareceu na 6ª temporada, bem no finalzinho. Então, ele ia ser uma peça importante também lá. Mas aqui, você entende o porquê o personagem fez o que fez, né? Só para ele ir embora, né, de vez, e o ator poder fazer as outras coisas. Mas foi algo muito sentimental aqui. Eu até entendo ele fazer esse sacrifício pelo pai, pelo filho, e até porque o Scott é o alfa, né, do filho dele, e não o próprio pai. Então você já vê qual é essa coisa, essa mudança, a parte que faz sentido. E ele se sacrificando foi uma coisa muito linda. O Parrish aqui também é um outro apelão, tá, gente? Ele só apareceu no final ali só pra quebrar a barreira e, né, e fazer o que faz. E pra quem não sabe, ele é um cão de inferno. O cão de inferno é tipo um servo da bruxinha. Então, isso é só uma explicação para você entender porque ele também não é afetado pela barreira. E, gente, assim, gente, foi muito doloroso ver a morte do Derek. E uma coisa muito interessante nessa questão da morte do Derek é os olhos dele, porque no último momento o olho dele brilhou vermelho. E para quem sabe, vermelho é a cor do alfa, pelo menos em Teen Wolf. E aqui traz uma coisa muito interessante, é que a série sempre trabalhou que o nosso Derek, depois da 3ª temporada ou da 4ª, ele deixou de ser o alfa. Né? Eu não vou entrar em dar dentro da 4ª temporada, mas ele deixou de ser o alfa, né, depois de tudo que aconteceu. Mas aqui o filme reforçou que o Derek nunca deixou de ser o alfa.
Ele só literalmente conseguiu de alguma forma mudar o olho dele para o azul, mas ele sempre foi o Alpha, ele nunca deixou de ser o Alpha depois que ele se tornou uma vez. E cara, que interessante isso, né? Essa questão do filme trabalhar isso, né? E a despedida ali, sabe, dele foi uma coisa assim, sabe, muito triste. Ai, gente, foi muito doloroso demais. E ver o nosso Ellie, né, com o Jeep, foi uma coisa muito bonita, né, marcar esse legado, né, do Jeep e do própria família Haley. E, gente, esse finalzinho, sabe, esse recomeço deles, e é muito nostálgico porque a primeira temporada foi muito focada nessa relação do druida com o Scott e essa relação deles ali com os animais, cara, foi muito bonita. E também essa conversa dele, né, do Scott com a nossa Alison, né, de que o passado ficou no passado e agora eles vão focar no presente, e também deve ter essa coisa da Alison, né, de poder se reconectar novamente com tudo e poder seguir a vida. E, gente, cara, foi maravilhoso. Eu não tenho tanto do que reclamar, assim, de certa forma. E eu posso deixar claro que o Noctsune não vai voltar nunca mais no universo de Teen Wolf. E uma coisa que me intrigou muito no final, que eu posso até dar uma explicada razoável para vocês, é que o nosso L olhando para a lua e tá de uma camisa, né, regata, relembra muito como o Derek era, sabe, nesse comecinho. Me lembra muito uma cena final da primeira temporada do Scott McCall olhando para a lua, sabe? E foi muito legal ver poder essa conexão, sabe, com tudo que já foi mostrado e mostrar que as coisas ainda vão continuar, sabe? Ali tem um novo legado que vai ficar com o L. E esse recomeço que eu falo, né, de uma nova história começar novamente, é porque vocês sabem como era o Derek lá no começo, né? Tudo daquele jeito e tal. Então, o L vai ter a mesma coisa, não vai ser nada diferente com aquilo. E é muito incrível poder ver isso. Eu não sei se eu consegui explicar pra vocês, mas essa é a única explicação razoável, né? De seguir as coisas, só que com uma nova história e da qual ele nunca deve se esquecer de quem ele realmente é. E, gente, isso foi o filme Teen Wolf, sabe? O vídeo ficou muito longo? Ficou longo, porque o filme Teen Wolf é mais para os fãs e também para quem não é fã, mas quem é fã vai amar, quem não é fã vai pegar com algumas coisas, mas vai ali instigar a fazer mais. E uma coisa que eu digo muito a vocês é que vão assistir diretamente no stream. Ele tem essa coisa de 7 dias grátis, então vão assistir, porque é assistindo diretamente no stream que eles veem o potencial de poder continuar a fazer mais histórias dentro do universo de Teen Wolf, já que a questão da audiência ainda é um ponto-chave. Então vão lá assistir. É sério, é muito importante que vocês façam isso. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. O vídeo literalmente ficou grande, ainda mais para um filme, né? Que é Teen Wolf. E é isso. Não esqueça de se inscrever no canal, vai ativar as notificações para receber mais conteúdos. Curtem, comentem, compartilhem bastante. Eu quero saber muito o que vocês acharam. E literalmente, gente, comentem bastante. Eu quero muito conversar com vocês. Eu sou um fã súdito e quero conversar. É isso. E até a próxima, gente. Tchau.